Oi, meu nome é Érica Nascimento, faço parte da família Dona Ana e eu vou contar um pouquinho da história de Dona Ana, uma rezadeira que virou centro cultural. A história do Centro Cultural Dona Ana. Bom, eu não conhecia a minha avó, Dona Ana. Ela, enfim, tudo que eu sei dela foi através de relatos, através das memórias dos meus familiares e das memórias das pessoas que se envolveram com Dona Ana. Ela veio de Recife, junto com o marido, seu José, e seus 3 filhos mais novos, para Belford Roxo, no início da década de 60. Foi num momento que o Rio de Janeiro estava em expansão, um momento que a cidade, que o estado do Rio estava em construção urbana, tanto que a Via Dutra foi construída mais ou menos nessa época, então foi uma época de um grande fluxo migratório aqui nessa cidade, né? Não só na cidade, mas no estado. Então, os meus familiares vieram para cá, para Belford Roxo, e construíram a sua trajetória aqui na cidade, né? Então, naquele momento, a casa que eles moraram era uma casa relativamente grande e era uma casa dividida em 2 partes, né? Uma casa, na verdade, era um quintal que tinham 2 construções, uma casa nos fundos que abrigava toda a família e uma casa na frente que serviu de vários eventos e vários acontecimentos ao longo desses anos todos que se passaram, né? E é sobre essa casa, sobre esse quintal, que eu vou contar um pouquinho da história, né? De Dona Ana e do seu quintal e da sua família. Bom, nessa casa, nesse quintal, nessa primeira construção, nessa casa, na década de 60, 70 mais ou menos, era um armazém, né? Um pouquinho mais para frente era um armazém, e esse armazém, enfim, eu estou tentando buscar um pouco da memória que foi atravessada por mim. Enfim, era um armazém com doces, com bala, caixas de engradados de bebida, arroz, enfim, tudo que compõe um armazém e uma sinuca, né? E parte da família ajudava a manter esse armazém, a vender, a construir um espaço também de lazer ali naquele momento, né? naquela construção, né? Então, aquele armazém era um local que as pessoas frequentavam, tanto para comprar seus alimentos, quanto para jogar uma sinuca, tomar uma cachaça, enfim, era um lugar que as pessoas costumavam ir. E fora o armazém, né, nesse mesmo lugar, nesse mesmo quintal, Dona Ana era rezadeira. Então, a vizinhança ia na casa para ser rezada, né? A Dona Ana, ela criava cantigas, ela tinha, através das plantas, das ervas medicinais, ela buscava acalentar o próximo e buscava tirar o mal que afligia as pessoas que iam até lá para serem socorridas, né? Então, essa casa, ela sempre foi um lugar que as pessoas frequentavam, tanto para um ambiente de lazer, quanto um ambiente de cura. Um ambiente que as pessoas iam para ser energizadas, enfim, terem um novo momento, terem essa possibilidade de serem curadas mesmo, né?
Enfim. E nessa casa, nesse período dos anos 60, 70, o meu tio, um dos meus tios, a minha família é muito grande, são quase 11, enfim, tios e tias. Meu tio Moacir, ele tocava numa banda que se apresentava semanalmente num clube ali perto da casa da família. Então ele usava o espaço do armazém para ensaiar. Então naquele momento, o armazém, a mercearia também servia para as pessoas irem escutar música e, enfim, além de fazer tudo que é possível ali, né? Jogar sinuca, escutar música, enfim. Então, ali começou um espaço de música dentro dessa trajetória do Centro Cultural que a gente vai falar um pouquinho, que eu vou falar um pouquinho aqui. Então, sim, ao mesmo tempo que a minha família tinha essa mercearia, eles também tinham uma barraca na feira de Areia Branca, que é uma feira que é enorme. E é uma feira que vende-se de fruta, pastel, enfim, além de tudo que geralmente tem na feira, é um lugar também que é possível encontrar diversas coisas, boneca, CD, coisas que as pessoas têm em casa, mas não querem mais, então levam na feira para vender. Então, os meus avós e meus tios também tinham essa barraca na feira, então eles eram bem conhecidos ali na região naquela época. Enquanto isso, naquela época, o Dida, ainda criança, Dida Nascimento, né, músico, artista plástico, ele, naquela época, ele começou a estudar capoeira. Ele estudava a capoeira ali perto da casa e treinava no quintal ali da casa da família, casa de Dona Ana. Então, ele iniciou com a capoeira e com a música, ouvindo o seu irmão mais velho tocando bateria. Esse envolvimento da música, da capoeira, foi muito importante naquele período por um movimento de um futuro próximo para o Centro Cultural, para o que hoje é o Centro Cultural. Então, passado o momento da mercearia, né, voltando um pouquinho para falar da mercearia, chegou um momento no final dos anos 80 que essa mercearia foi deixando de existir e abrindo espaço para um novo momento daquele quintal. Então, naquele período dos anos 80, mais ou menos, as minhas tias, Severina e Iraci, estavam se formando em pedagogia e queriam ter uma escola, que tinham um sonho de montar uma escola que tivesse um conteúdo diferenciado e que pudesse outros membros da família darem aula na escola. Foi um momento muito que definiu muito a história ali daquele quintal, desse sonho coletivo em abrir uma escola no quintal da casa. Foi o momento que a casa virou escola também. Além de ser um lugar que já era frequentado por outras possibilidades, como o ato de ser rezado, de ir para jogar sinuca,
ali passou a ser uma escola de alfabetização para jovens e adultos. E uma escola que eu, Érica, fui alfabetizada. Uma escola que foi montada pensada através do Dida, que ele naquela época já estava iniciando nas artes plásticas. Ele fez o desenho do uniforme da escola, fez a logo da Escola Donana, e a escola ela passou a se chamar Escola Donana, uma forma de homenagear a minha avó, Dona Ana, que naquele momento ela já tinha falecido, então foi uma forma de manter ativo o nome dela e a presença dela como uma força simbólica ali naquele espaço. Então a escola Donana, ela recebia crianças e adultos e foi um momento muito importante ali para as minhas tias, um momento que as mulheres da família se reuniram para ter uma escola no quintal da casa em Belford Roxo, região da Baixada Fluminense, que naquela época era muito forte uma presença de uma violência simbólica, uma violência física, uma violência social que foi constantemente estigmatizada por esse imaginário de violência. Então, aquele momento de abertura da escola foi um momento também de pensar novas estratégias para aquele quintal e daquela família. E junto com a escola, o Dida e outros membros da família, como o Marrone, eles estavam entrando na música. Então, eles estavam entrando num momento super importante na vida deles e na vida ali das pessoas que moravam ali no bairro e na cidade, que foi do movimento reggae. Eles tinham uma banda chamada KMD5 e essa banda ensaiava no quintal ali da casa. Essa casa ela tinha também uma construção que era um estúdio. E esse estúdio era bem improvisado na época, com caixas de embalagens de ovos, né, para ajudar na acústica, né? Então, aquele estúdio era um lugar que as pessoas podiam ouvir reggae, terem acesso ao que estava sendo produzido em outras regiões e outros lugares fora do Brasil, que eles tiveram acesso através das revistas, através das fitas cassetes. Então, essa banda KMD5, que era formada pelo Dida, pelo Marcelo Yuca, pelo Lauro e pelo Marrone, né, essa banda ela iniciou um movimento muito importante também para o Centro Cultural, que foi trazer a música e trazer festivais de música, festivais principalmente de reggae, para esse quintal. Então, esse quintal passou a ser chamado como Centro Cultural Donana, que juntava a escola, a música e outras atividades voltadas às artes e a poesia, a cultura. Naquele momento, já em 93 mais ou menos, o Centro Cultural Donana ficou conhecido como o berço do movimento reggae na Baixada Fluminense. Foi um espaço, um momento na história do Centro Cultural de grandes bandas fazerem parte ali daquele estúdio, de gravarem o seu álbum, o seu disco, né, na época. E foi um momento que outras bandas também surgiram dali daquele espaço ou tocaram pela primeira vez ali no palco do Centro Cultural. Foi um momento também que o Jimmy Cliff, junto com a BBC de Londres, foi até o Centro Cultural Donana e fez uma entrevista. Foi um momento muito importante
nessa trajetória da música na Baixada e, claro, do Centro Cultural. Foi um momento que foi de grandes bandas aparecendo ali, né? Na mídia foi um grande movimento de tentar reverter essa imagem, como falei antes, né? Essa imagem estigmatizadora da violência na cidade de Belford Roxo, né? Bom, assim, foi um grande marco, de fato, né? E agora, assim, fazendo um grande salto temporal, né, falando um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória dentro dessa família, dentro dessa casa, né, dentro dessa construção histórica que a gente vai entrevistar, enfim, eu fui alfabetizada, né, no Centro Cultural, e quando eu estava com uns 20 anos, mais ou menos, em 2009, 2010, junto com meu primo e com mais alguns amigos, nós tínhamos uma intenção muito forte de fazer um evento que as bandas que estavam de rock de 2000 e pouquinho, que não tinham espaço, as bandas alternativas que não tinham espaço, a gente queria promover um evento chamado Cine Rock, que as bandas tivessem um palco, que as bandas pudessem se apresentar, e também os filmes independentes que a gente pudesse exibir. Então a gente criou o evento chamado Mostra Independente Cine Rock, né? Porém, naquele momento a gente não tinha lugar para fazer o evento. Nós criamos, inventamos, abrimos inscrições, as bandas, na verdade, naquele primeiro momento, nós convidamos algumas bandas que nós gostávamos, que eram parceiros nossos, e filmes também dos coletivos que estavam produzindo naquele período, e a gente não tinha o espaço. Então nós fomos na casa do Dida, né, e nós perguntamos se podíamos fazer na casa dele. E naquele momento a casa, que era o Centro Cultural, a casa foi se modificando, foi se modelando, e a casa era já outra configuração, que é o estúdio do artista, do músico Dida Nascimento, e essa casa voltou a se chamar Centro Cultural naquele momento, né? Foi um momento, na verdade, que não voltou a se chamar, mas que voltou a fazer atividades com uma outra pegada, uma pegada já com a família mais jovem, fazendo parte do movimento de músicos e artistas independentes. Então foi um momento que o Dida aceitou fazer o Cine Rock. Nós fizemos 2 edições do Cine Rock lá no Centro Cultural, e foi o momento que a gente começou a entender, enfim, eu também, né, entender a importância daquele espaço, e eu comecei a pesquisar toda essa trajetória desse Centro Cultural, né, pesquisar também a Feira de Areia Branca, como a minha família participou e como é essa feira nos dias atuais. Então eu fiz um curta documentário falando um pouquinho dessa feira, mostrando algumas imagens. E nesse mesmo período a gente foi contemplado pelo Cine Mais Cultura, e recebemos um equipamento de câmera, de projetor, de filmes também, e a gente começou um movimento de cineclube, né? Então meu primo e eu e mais esse grupo de amigos começamos a exibir filmes independentes e a fazer uma exibição para crianças e para adultos. Então a gente semanalmente, aos domingos, fazíamos essas sessões seguidas de debates, seguidas também de
oficinas que estimulassem a criatividade para as crianças. Então, outras pessoas também se sentiram representadas e começaram a frequentar o Donana e promover outras atividades conosco. Então, coletivos de cinema, coletivos de poesia, como o coletivo Pode Poesia, começou a fazer o Sarau Donana também naquele momento, né? Então, foi um período que as atividades do Donana foram tomando um corpo muito intenso e com coletivos e com pessoas que estavam a fim de criar novos mecanismos de produção cultural e de um espaço que pudéssemos se sentir à vontade, um espaço acolhedor também para as nossas ideias, um espaço que poderíamos mostrar a nossa produção, o nosso filme, o filme que a gente estava produzindo, e um espaço que fosse nosso, que fosse com a nossa cara. Naquele momento, em 2010, nesse intuito de tornar o Centro Cultural um lugar possível, o Sarau Donana, que é organizado pelo coletivo Pode Poesia, iniciou uma série de atividades, né? Iniciou uma programação muito intensa no Donana, que deu uma voz a diversas outras atividades que a gente ainda não estava funcionando na época, ainda não tinha tido essa percepção, digamos. Então, o Sarau Donana, ele reúne o formato, né, do Sarau Donana na época, e que continua, enfim, nesse certo formato, é uma apresentação dos poetas da região, né, e outros poetas também, né, sempre tem uma curadoria, digamos, e uma escolha temática também, um assunto que seja importante ser mencionado nesse sarau. Então, tem a apresentação dos poetas e tem um momento que é muito interessante no sarau, que é o momento poeira, né? Como o sarau é organizado pelo coletivo Pode Poesia, esse momento poeira tem uma relação de levantar, de dar um sacode mesmo nesse evento. Então, é um momento que o público levanta do seu lugar, da sua cadeira, ou, enfim, e traz a sua poesia e declama para as pessoas. Então, é um momento também de aproximação de um público que às vezes não tem uma relação com a poesia, mas que lê pela primeira vez a sua poesia num evento. Então, é um momento também muito interessante para as pessoas falarem, né? E é um momento de ação, né? E ao longo do sarau também tem a apresentação musical, que são algumas bandas da região e outras bandas também convidadas, bandas de fora também da Baixada Fluminense. Então, tem essa apresentação das bandas na programação do sarau. E antes do sarau, acontece o sarauzinho, né? O sarauzinho já é uma programação que foi acontecendo já um pouquinho mais para frente, né, da história ao longo desses 10 anos de atividade do sarau, que é um momento para as crianças, que as crianças falam das suas poesias, as crianças escrevem. É um momento bem, bem bonito desse momento que antecede o sarau. É um momento também de uma relação que os pais levam os seus filhos para o sarau, e é um momento muito interessante, que é o mesmo pensamento que a gente teve com o Cineclube Donana, que de fazer um evento primeiro para as crianças e depois para os pais,
né, ou um momento intergeracional, digamos. E esse momento do sarau foi muito importante naquele período, né, de 2010, 2009, que foi o momento que a família toda, né, os membros mais jovens e o Dida também, se reuniu para movimentar o Centro Cultural e o momento também que a gente possibilitou inscrições de projetos em editais, enfim, buscar novos parceiros para ativarem e reativar o espaço do Nana, né? Então, um evento de reggae, né, que acontecia nos anos 80, 90, tomou uma outra cara e passou a se chamar Reggae do Nana, acontecendo mensalmente, com bandas de reggae, né, e outros estilos musicais também, mais especificamente reggae, ali nesse espaço do Centro Cultural. Né? E é importante também entender um pouquinho dessa estrutura da casa, né, desse quintal de Donana e de Dida Nascimento, que esse quintal é o estúdio que antes foi um embrião desse reggae, da música na Baixada. Esse estúdio passou a ter uma nova configuração e passou a ser ateliê digital. Então, essa casa foi se modificando e se modelando de acordo com as nossas demandas, com as demandas que foram surgindo, né, ao longo desse período e que outros coletivos também se juntaram para fazer parte do movimento, desse grande movimento cultural que estava acontecendo, como também a Associação Cultural Palmares, através da capoeira, através de diversos movimentos culturais de matrizes africanas. Todos esses coletivos se juntaram para pensar o Donana e para promover essas atividades educativas, culturais e, enfim, e ter um espaço de possibilidades. Esse momento, né, de 2010, enfim, esse momento de 2010 até agora, né, a gente está falando de mais de 10 anos de história. É um momento que o Centro Cultural passou por diversas modificações, né, de atividades, atividades diferentes das que aconteciam quando o Centro Cultural surgiu nos anos 80, e atividades com parceiros outros, né, como a FRJ, através do João Guerreiro, através de outros profissionais e professores do campus de Nilópolis, de Belford Roxo, que levaram atividades de formação. Então, a parte educativa, que era da alfabetização, né, só para a gente entender, a parte educativa agora é uma outra pegada, já um formato de formação de educação para profissionalizar produtores culturais, artistas. Então, são oficinas voltadas para a gestão cultural, oficinas voltadas para artes plásticas, como o ateliê digital, como o ciclo de experimentações nas artes, que foi uma oficina que eu dei junto com o Frederico, que foi uma oficina que permitiu que a gente saísse também do Centro Cultural e visitasse outros museus e espaços físicos, né? Possibilitou a gente sair um pouco do Centro Cultural, levar um grupo de jovens para conhecer o Museu do Bispo do Rosário, o Museu de Arte Contemporânea, enfim, possibilitou a gente
ter esse papel da educação com essa outra visão, que é uma visão mais voltada para o ensino das artes e para o ensino da produção e da produção cultural. Então, né, nesse período de 2009, 2010, né, foi um momento muito importante para mim também, que foi o momento que eu me descobri como pesquisadora acadêmica também da história desse centro cultural, desse lugar de memória, desse lugar de afeto, desse lugar de acolhimento. Então foi um momento que eu comecei a entender esse espaço como um lugar de pesquisa de campo também, e eu me colocando como pesquisadora, como produtora, como gestora cultural naquele espaço. Então foi um espaço de grande aprendizado para mim, né? E isso me possibilitou que em 2014 eu entrasse no programa de mestrado em cultura e territorialidades e fizesse uma pesquisa sobre esse espaço, sobre o centro cultural e sobre o lugar de possibilidades e esse grande território que é construído nessas mais diversas atividades, na fala, na poesia, no cinema. Então, esse espaço que ele é narrado nesse território que é a Baixada Fluminense, que é Belford Roxo. E lembrando, né, a cidade de Belford Roxo, ela hoje é uma cidade com mais de 500 mil habitantes e não tem uma sala de cinema, não tem um teatro. E é uma cidade que ela está considerada, né, à margem, na Baía de Guanabara, uma cidade, além de estar à margem do centro, né, com esse grande centro do Rio de Janeiro, é uma cidade marginalizada também, porque é muito difícil esse deslocamento entre os bairros e entre os municípios, pois não tem uma estrutura de transporte, né, que possibilite o fluxo das pessoas. Então, a gente está falando de uma região que tem essa demanda por um espaço, não só uma demanda pessoal também, uma demanda que nós vimos que precisava ser suprida, ao menos para a gente, da família e para os nossos próximos. Então, é um espaço que, enfim, ao longo desse período, dessa trajetória de quase 30 anos, mais um pouquinho de 30 anos, é um espaço de memória, é um espaço de grandes atividades culturais e é um espaço de afeto, né? De um afeto no sentido de afetar o outro, de buscar um desejo por mudanças. Então, esse lugar, essa construção, essa casa, esse quintal, é um lugar que possibilita que as pessoas se modifiquem, né? Tem uma fala que quando eu estava escrevendo a dissertação, que eu gosto muito de lembrar, que é o seguinte, que é um ditado popular, que diz o seguinte, que quando uma rezadeira morre, é preciso colocar outra no seu lugar. E seria Dona Ana, a minha avó, esse lugar da rezadeira, esse lugar de continuidade da sua presença, que já não é mais uma presença física, mas uma presença nessa casa, nesse quintal, que, enfim, que é tão importante ali para aquela região e tão importante para essa família, para a família Dona Ana, para a família Nascimento, que a gente entende esse lugar de família como uma família expandida, uma família que perpassa os laços sanguíneos, uma família de encontros, uma família de
possibilidades de criação conjunta. Dona Ana Mãe Bela. Dona Ana criou uma grande aquarela de tinta, de dida, de filhos, de netos. Dona Ana criou uma orquestra de som, de bateria, berimbau, guitarra, triângulo e teclado, arado de fé e reza. Dona Ana Mãe Bela, que deixou a herança do bem, o bom, do lúdico e estético, dança, capoeira e poesia. Em Dona Ana tantos risos, tantas mulheres faceiras. Dona Ana criou uma aquarela de história para o amanhã. Mãe Bela na passarela da peã, recontando as memórias das crianças. Dona Ana, mãe da esperança, que continua sendo a nossa guia de alegria. Dona Ana, nossa Dona Ana, nos gerou sem dor. Dona Ana tem que continuar pela volta do amor. Essa é uma história que eu ouvi dizer, que eu vivi também, e que espero que vocês tenham gostado e que seja um convite para vocês criarem suas próprias histórias junto com o Centro Cultural Dona Ana. Você não pode apagar a luz que está no céu de cada um. Eu e meus olhos e eu jamais vão enxergar que a esperança morreu. Nunca desisti dos seus objetivos, recebo esperança. Que quando os erros de tudo tentarem me pegar, não direi adeus. Não direi adeus. Nem negarei minha felicidade, mesmo que a luz do dia esteja escondida. Cada um, eu e meus olhos.